Eu tenho falado de algumas sensações do coração humano que são extremamente desconfortáveis na nossa vida. E hoje eu vou falar mais uma delas. Eu vou falar sobre a agonia do coração. A agonia é um outro movimento desconfortável, desagradável e aflitivo da nossa interioridade. A agonia é irmã muito próxima da angústia, da ansiedade e do temor. E não há como separar radicalmente estas experiências desconfortáveis que acontecem dentro do nosso coração. A agonia é uma sensação extrema causada pelo prolongamento da dor. Seja a dor um sofrimento físico ou emocional. A agonia pode ser manifesta na sua expressão mais forte, na luta intensa que precede a morte. Isso acontece sempre. A agonia é tão extrema que provoca contorções no corpo, similar àquelas que os atletas têm em competição de alta performance. Ela é resultado de um grande esforço mental e espiritual. Diz o texto no Salmo 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo: prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, e regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei louvores, ou cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Mantenha o texto aberto, vocês acompanharem o raciocínio da minha palavra. A agonia do coração é percebida pelas perguntas que Davi faz. Por 3 vezes ele pergunta. Ele diz: até quando? Quando pergunta como essa surge na alma do crente, isso é indicativo de que ele está sofrendo por longo tempo. A agonia vem pelo fato de você esperar socorro e ele não aparece. Não é sem razão que um pregador disse que as provações mais duras de suportar não são aquelas que doem mais, mas aquelas que duram muito tempo. E as aflições que parecem durar muito, causam essa sensação desconfortável na alma. E a agonia resulta de uma luta que parece não terminar nunca. Segunda verdade do texto. A agonia do coração é percebida com relação a Deus. Mas antes de eu falar nesse segundo ponto, quantas vezes em dores que se prolongam você não disse, ao menos lá quietinho no seu coração: até quando vai durar isso, Senhor? Até quando? Até quando? Segundo ponto, a agonia do coração é percebida com relação a Deus. Perceba aqui, ó. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor?
esquecer-te-ás de mim para sempre? Ou até quando ocultarás de mim o rosto? Perceba que as duas vezes onde ele usa essa expressão, até quando, elas se referem a situações que parecem não terminar, sensações, repito, que provocam angústia no coração, que provocam agonia no coração. E Davi se sentia muito aflito a respeito da demora de Deus em lhe responder em meio às aflições. Deus lhe parecia distante quando Davi mais precisava dele. E esta situação de Davi nos ensina que mesmo uma pessoa cristã pode chegar a uma situação de sentir-se abandonado de Deus. Ou parecendo que Deus esconde o seu rosto. Frequentemente somos ensinados na igreja, eu acho que falsamente, que crentes não possuem essa agonia enfrentada por Davi. São os super crentes, aqueles que não têm problema nenhum, que não têm aflições quaisquer. Essas pessoas não podem experimentar tais aflições porque elas têm vida e vida em abundância. Esse é o argumento usado. O crente é uma pessoa vitoriosa, ele não tem aflições? Tem sim. Eu creio que existe um equívoco muito grande nessas ideias sobre os supercrentes. Eles possuem fraquezas, produto da inclinação pecaminosa que ainda permanece neles. Entretanto, a experiência de Davi tem sido a experiência de muitos de nós. Quando você lê um texto como este, que ele fala até quando, até quando, até quando, não seja um crítico dele. Deixe você passar longo tempo em dores, longo tempo em aflições, você vai fazer coisa semelhante. Eu conheci um pastor da 10ª Igreja Presbiteriana de Filadélfia, chamado James Montgomery Boyce. Ele disse assim: estou convencido de que um sentimento de abandono entre os cristãos é muito mais comum do que parece existir. Muitas pessoas se sentem abandonadas por outros, primeiro, mas em última instância abandonados por Deus. É assim que eles se sentem. Não é alguma coisa real, mas é como eles se sentem diante das respostas que não aparecem. Davi não hesita em falar das suas dores interiores, produto de um suposto abandono da parte de Deus. E como Davi, nós precisamos falar abertamente essas coisas que nos afligem. Procurem uns aos outros e contem das aflições de sua alma. Não tenham constrangimento de falar assim, eu estou muito aflito, eu estou muito cheio de agonia, porque isto acontece. Não tenha constrangimento nisto. Porque nós todos somos passíveis de, em tempos de demora de resposta, ficarmos abatidos, ficarmos cheios de agonia. Terceira coisa, a agonia do coração é percebida pela demora com respeito às aflições. Até quando? Verso 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração? A palavra hebraica traduzida como tristeza nesse texto pode ser traduzida como tormento, pode ser traduzida como problema ou agonia. Por isso que eu estou falando de agonia.
Se eu dissesse assim, até quando estarei relutando dentro de minha alma, com agonia no coração cada dia? É perfeitamente plausível traduzir a palavra hebraica por agonia. Esta sensação agonizante é uma sensação que corrói a sua interioridade. Dificilmente encontramos sensações tão duras quanto a de esperar por longo tempo um socorro que não aparece. Davi ficava por longo tempo perdido, sem saber o que fazer, diante da demora da resolução para a sua situação aflitiva. Ele menciona a agonia do coração cada dia. Não era uma aflição pontual, mas alguma coisa continuada que permanecia em sua alma. E Davi estava desencorajado em sua interioridade. Ele já não tomava mais conselho com seu coração, tão grande era a sua agonia. Lembra que várias vezes ele falava, ó minha alma, por que estás abatida? Ó minha alma, por que estás abatida? Mas chega uma hora que ele nem isso falava mais. Ele reclamava das suas aflições. Quando Davi fala sobre estar eu relutando dentro de minha alma, parece-me que ele estava aturdido pela falta de resposta. Eu pergunto uma vez mais, como é que você se sente quando está em profunda aflição e continuada aflição? A cada dia mais que passamos sem a resposta divina para as nossas aflições, mais a depressão aumenta, tornando agonizante o nosso coração. A única saída é parar de olhar para dentro de nós mesmos e começar a olhar para frente, olhar para cima, olhar para o alto. E foi o que Davi fez. Veja mais uma coisa aqui no ponto 4. A agonia do coração é percebida pela demora da oposição dos seus inimigos. Davi tinha inimigos dentro de casa e fora de casa. Veja o verso 13, 2. Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? A sua pergunta revela uma duração continuada de oposição que enfrentava em relação aos seus inimigos, repito, de fora e de dentro. E é difícil receber oposição sistemática de adversários dentro da sua própria casa e de fora de sua própria casa. Além disso, ele era um ex-general do exército de Israel. E agora já era rei de Israel. E Davi conseguia arranjar muitos inimigos. Não tem chefe de nação que não tenha inimigo de dentro e de fora de sua nação. E ele fala constantemente desses inimigos nos seus escritos. E ele pedia a Deus constantemente que os consumisse. Ele tinha orações que ele falava, mata os meus inimigos, ó Senhor. São as chamadas orações imprecatórias. Ele fala, Senhor, consome os meus inimigos, eu já não aguento mais eles. Já que tu não dás resposta às minhas aflições. Se você convidasse Davi, presta atenção, se você convidasse Davi para uma conferência sobre como ter uma vida cristã vitoriosa, ele não aceitaria o seu convite. Porque a sua alma estava tão triste, estava tão abatida. Certamente ele recusaria o seu convite. Ele diria, esse negócio de vida vitoriosa não é comigo. Você está vendo como é que eu estou? Você está vendo a minha situação? Você conhece as aflições da minha alma e que há tempo estou do jeito que eu estou? Eu me sinto abandonado, cheio de agonia pela espera disso acabar, mas não acaba nunca. Então, vamos ao ponto final nosso aqui. Final não é para acabar, final que é o último.
A agonia do coração é resolvida quando nós olhamos para o alto, ao invés de ficarmos olhando para dentro de nós. Leia o verso 3 para mim, alguém. Atenta para mim, responde, Senhor. Deus meu, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Isto, as duas expressões, atenta para mim, e responde-me, apontam para aquilo que nós conhecemos um pouquinho a língua hebraica, aponta para uma espécie de hebraísmo, onde Davi usa duas maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. Onde a repetição de ideias é para reforçar a situação. Né? Atenta para mim ou responde-me. São duas maneiras diferentes de pedir a mesma coisa. Esse é um recurso muito comum que você pode, lendo o Velho Testamento, perceber a repetição de ideias em palavras diferentes. Então vejamos a análise sobre esta oração. Na sua oração, Davi pede por iluminação. Ele fala, ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. A sua súplica, ilumina-me os olhos, ele não estava conseguindo enxergar a real situação sua. A sua mente estava como que anuviada, obscurecida. E a petição por iluminação é uma grande coisa em meios de situação de confusão interior. Todos precisamos da luz de Deus brilhar sobre nós para nos dar sabedoria e para nos dar olhos para ver quando está difícil enxergar em meio à tempestade. Todos precisamos de luz. E você precisa aprender a pedir luz do céu. De uma maneira mais teológica e mais elaborada, o apóstolo Paulo fez a mesma oração. Escrevendo aos Efésios, ele diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento. Paulo não está falando de uma cegueira física, mas de uma cegueira do coração. Paulo entendia sobre a grande importância da iluminação para o entendimento e compreensão com respeito ao que Deus havia de fazer no meio da igreja dos Efésios. Davi não estava conseguindo enxergar a realidade e por isso ele se dirige ferventemente a Deus pedindo por luz. E é curioso que você precisa aprender a pedir ferventemente nas suas orações. Geralmente as nossas orações são mais fervorosas quando estamos afundando em águas profundas. Quando você está numa boa, a sua oração, via de regra, não é cheia de fervor. Mas quando você está navegando em águas profundas, então você ora mais fervorosamente, porque o seu desespero diante daquilo que afoga você é muito grande. E Davi percebia que Deus havia escondido a sua face dele, e o seu coração estava desesperado. Assim você se encontra às vezes. É curioso perceber que Deus espera que nossas orações sejam desesperadas antes dele nos responder. Enquanto o nosso coração não fica em profunda aflição, em profunda dor, nós não oramos como convém. Quando a gente vê que nós não temos saída para as coisas que nós temos, então nós oramos mais fervorosamente.
Então, comecemos a olhar para cima e não para dentro de nós, quando as agonias afetam a nossa alma. Segunda coisa, na sua oração, Davi pede para não dormir o sono da morte. Está lá. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Se nós somos iluminados, se não somos iluminados por Deus, acabamos por dormir o sono da morte. O que isso significa? O sono da morte é o sono espiritual, é uma maneira disfarçada de falar da morte espiritual, quando não conseguimos sequer orar a Deus. Você já chegou a uma experiência como esta? É tão aflitiva a sua situação que você não consegue orar ou percebe que a sua oração não passa do teto. É comum acontecer isso com cristãos que estão sob grande aflição durante longo tempo. A iluminação divina é necessária para que nós não durmamos o sono da morte. Ou seja, para que nós não tenhamos escuridão espiritual dentro de nós. Quando as pessoas ficam sem a luz de Deus, elas ficam em sono de morte. Elas não sabem por onde andar, não sabem a quem buscar. E se a luz de Deus não atinge a alma, nunca haveremos de ver as realidades espirituais como elas são, a fim de que sejamos restaurados. Não se esqueça de que a morte é sempre dita na Bíblia ser um sono. Sono da morte é estar sem a luz espiritual. Entretanto, nós não devemos pensar que Davi estava espiritualmente morto, porque ele possuía consciência do seu estado espiritual diante de Deus. Ele não estava conseguindo divisar a luz lá no fim do túnel. Não havia nenhuma saída para a sua situação cheia de agonia. A sua falta de luz está enraizada na profundidade da sua agonia, de modo que ele, enquanto não via nenhuma resposta de Deus, a sua alma se enchia de desespero. Quando você se encontrar perdido, peça a Deus luz para você não ficar como alguém que anda nas trevas de sombra de morte. Ore a Deus desesperadamente para que você nunca ouça os seus próprios lamentos. Suplique a Deus, eu repito a ideia. Olha para cima, não para dentro. Não se concentre nos seus problemas, mas na solução que pode vir de fora de você. Terceira coisa, na sua oração, Davi pede para não ser humilhado pelo inimigo. Verso 4, alguém leia. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Isto não há coisa mais humilhante para um combatente, para um soldado, do que perceber que o seu inimigo ponha o dedo na sua cara e disse: eu venci você. Eu ganhei de você. E é duro ver a alegria dos adversários que nos vencem. Davi teve essa sensação. E devemos entender que Davi não estava pedindo a Deus simplesmente por interesse pessoal. A situação era a vitória do bem sobre o mal, da incredulidade sobre a fé, da impiedade sobre a piedade. E Davi estava preocupado com a zombaria da mentira sobre a verdade. Não era apenas uma questão pessoal, também era pessoal, mas havia mais coisas em jogo. É como se ele dissesse: Senhor, não deixe que eles zombem de ti, pois eles sabem que tu és o meu Deus. Eu não quero que eles se regozijem com a minha derrota, porque a minha derrota é uma vergonha para ti mesmo.
Se deixares que os meus inimigos riam de mim, eu vou ficar muito vacilante. Eu não quero que isto aconteça, Senhor, por isso ilumina-me os olhos para que eu não tenha o sono da morte. Conhecendo os meus inimigos como eu conheço, eu sei que eles se regozijarão com a minha derrota e vão rir das minhas costas. E vão zombar de ti, porque eles sabem que tu és meu Deus. Eles vão dizer, quão fraco é o teu Deus. Se Deus não encorajasse Davi, a sua agonia iria aumentar ainda mais. Especialmente debaixo da zombaria do inimigo, que haveria de se jactar da sua superioridade sobre Davi. E eu imagino que quando orou, Davi não pensou simplesmente na sua derrota pessoal, mas no prejuízo que o próprio Senhor teria. Se Davi perdesse para os seus inimigos, Deus haveria de ser zombado, chacoteado. Os inimigos de Davi eram não somente inimigos de Israel, mas inimigos de Deus. Acima de tudo, era a honra de Deus que estava em jogo na mente de Davi. Por isso ele faz algumas orações imprecatórias, como eu já mencionei, contra seus inimigos. Quarta coisa. Na sua oração, Davi confessa a sua confiança no Senhor. Primeira parte do verso 5. Isto, no tocante a mim, eu confio na tua graça. O longo tempo de espera pelo socorro divino provoca agonia, como eu já disse, a ponto de crentes como Paulo, em meio a sofrimentos, se desesperar da própria vida. Paulo fala isso em 2 Coríntios 1, 8, 9. Por vezes Deus parece distante e nos permite o afundamento em nossas dores, mas não fica para sempre assim. Porque Ele próprio cria em nós a confiança na sua graça. E a confiança na sua graça não é alguma coisa que você tem, é minha. Não, você não tem nada. É o próprio Deus que cria em você desejos de receber alguma coisa a que você não tem direito da sua graça. Quanto maior é o sofrimento da agonia, mais forte vem a ser a nossa confiança. Uma confiança que o próprio Deus cria em nós. E Davi alcançou a bênção da confiança na graça divina. E não há vitória maior do que essa. Quando os temores desaparecem em meio à confiança na graça divina. Quando eu enfatizo confiança na graça divina, é porque você não tem nada em que confiar em você mesmo. Você não tem nada de que se jactar. Toda a sua força vem de fora de você. Toda a sua força vem da graça divina. E sob a agonia da espera por resposta, Davi se confia à misericordiosa graça de Deus. Não havia outra saída para ele, se ele quisesse ver-se livre da sua agonia. Ninguém mais poderia tirá-lo dessa situação aflitiva, exceto Deus. E enquanto você não entender isto, prolongar-se-á ainda mais a sua agonia. E Davi expressou sua confiança no Senhor, da mesma forma que outros homens do Antigo Testamento o fizeram. É a confiança na graça divina que remove todo temor, toda angústia, toda agonia. E Deus ouve aqueles que se confiam à sua misericordiosa graça. O seu coração se inclina em socorrer a aflição do seu povo, confortando-o em horas aflitivas. Praticamente não há palavras mais confortantes do que essas duas palavras, graça e misericórdia.
Na misericórdia, Deus nos livra do que merecemos. Na graça, Deus nos dá o que não merecemos. Mais do que todas as palavras da Escritura, essas duas são as mais repetidas: graça e misericórdia. Graça misericordiosa e misericórdia graciosa. Quinta coisa, na sua oração, Davi se regozija na salvação do Senhor. 5b. Isto, regozije-se o meu coração na tua salvação. A graça divina se manifesta nas providências salvadoras de Deus. E nós tomamos posse dessas providências salvadoras quando nós confiamos nas suas promessas graciosas. Então a agonia do coração é substituída pelo conforto trazido pela salvação divina. O sono da morte é substituído pelo regozijo da vida. O cheiro de perdição é substituído pelo cheiro da salvação. Quando a salvação é aplicada ao nosso coração aflito, então a nossa alma se regozija. A agonia é substituída pela salvação e a tristeza substituída pelo regozijo. Todo cristão tem o dever de se regozijar quando a salvação adentra o nosso coração aflito. Quando o socorro vem em ocasião oportuna, toda a nossa agonia se vai e a alegria entra em nosso ser interior. Sexta coisa, na sua oração ele manifesta os seus louvores ao Senhor. 13:6. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. A figura é outra agora. Ele não pergunta mais, até quando? Por quê? Porque eu. Mas ele fala, eu vou cantar louvores ao Senhor. Esse tipo de cântico que Davi entoa não é para o espantamento dos nossos males. Porque o que o dito popular diz? Quem canta? Mentira. Quem canta é resultado de alguma coisa que vem a nós interiormente, porque os nossos males são espantados pela obra graciosa de Deus, é que o nosso coração canta. O louvor não é mágico, você canta, tudo desaparece, não. Porque Deus tira de nós a agonia, porque Deus tira de nós a angústia, a tristeza, então nós prorrompemos em cântico de louvor. O cântico não é a causa da nossa vitória, mas o efeito dela, por causa daquilo que Cristo fez por nós e em nós. E Davi ficou cheio de regozijo porque o Senhor havia lhe feito muito bem. Existe coisa melhor do que ser depositário dos bens divinos? Davi foi um depositário dos bens graciosos de Deus que fizeram encher a sua alma de cântico. E é importante que você entenda que as circunstâncias de Davi não foram mudadas. Ele continuou a ter inimigos dentro e fora da sua casa. As coisas que o haviam deprimido não foram alteradas. Ele continuou a se esconder de Saul, que era um inimigo. Ele continuou a fugir de filhos seus que eram seus inimigos. O que mudou então? O que mudou foi o foco de Davi. Ao invés de ficar se concentrando aqui,
se concentrando nas suas aflições, Davi foi levado a se concentrar na salvação que poderia vir somente de Deus. Deus não mudou àquela altura a sorte de Davi, mas mudou a reação dele diante das suas aflições. Quando você enfrentar situações que duram tempo, tristes, e você pedir ajuda de Deus, você vai descobrir que os problemas vão continuar. O que muda é o modo como você foca a sua atenção. Em que você foca a sua atenção? E Davi foi levado a concentrar-se na salvação de Deus, que vinha somente de Deus. Davi também moveu-se de uma situação de questionamento de Deus. Até quando? Por que, Senhor? Para uma situação de louvor através de cânticos. Ele moveu-se da tristeza, confusão e depressão para a alegria que se manifesta em louvor. Que transição importante que você e eu devíamos aprender na prática. No começo do Salmo 13, Davi foi sobrepujado por seus sentimentos agônicos. E cria que Deus havia se afastado dele, que o havia abandonado, se esquecido dele, se escondido dele. Ele tinha problemas com Deus, tinha problemas consigo mesmo e tinha problemas com outras pessoas. Todavia, agora no desenvolvimento do Salmo, ele reconhece a graça divina em sua vida e canta louvores ao Senhor. Porque os seus olhos foram iluminados, ele conseguiu enxergar a bondade misericordiosa de Deus, o que trouxe extraordinária mudança em sua vida. Terminando agora. O que fazer para ajudar uma pessoa em situação aflitiva como a de Davi? Primeira coisa, reconheça a realidade da experiência. Se um homem tão maduro na fé, um homem que foi chamado segundo o coração de Deus, experimentou o senso de abandono, por que outros crentes não podem experimentar a mesma sensação? Na história da igreja, quantos cristãos foram pegos nesta situação aflitiva? Não se esqueça de que vales de sombra, de morte, vales escuros também fazem parte desta presente existência, enquanto a redenção não se consuma. Mesmo homens de fé vacilam diante de turbulências demoradas. Fala em turbulências quando se voa. Às vezes o avião dá uma sacudidela, você fica, tudo bem, passou. Mas quando ele fica o tempo todo balançando. Uma vez eu estava viajando com a Zeli, um casal, um colega meu, estávamos viajando de Amsterdã a Roma. E durou tanto tempo a turbulência, que o colega meu começou a se despedir da esposa ali no voo. É muito aflitivo quando as aflições duram um tempo. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Olha para o céu ao invés de olhar para as próprias aflições. Segunda coisa. Não somente reconheça a realidade da experiência que pode acontecer a nós. Quando você encontrar alguém que tem esta aflição, fala, você não está sozinho nesta. Tem mais gente que sofre. Segunda coisa, discirna a experiência deles. E diante das tempestades demoradas de sofrimentos, alguns perguntam, por quê? Por que eu, não é? Enquanto outros perguntam, até quando?
São duas perguntas com significados diferentes. A primeira, por quê? Reflete falta de entendimento. A segunda, até quando? Reflete o tempo da duração da tribulação. A primeira parece exigir explicações de Deus. A segunda é conformada ao modus operandi de Deus. Ensine que não devemos fazer a primeira pergunta, mas a segunda. Não pergunte, não peça que Deus explique as razões pelas quais Ele se demora em responder. Não diga por quê, mas diga até quando. É menos sério isto. A primeira mostra a falta de sabedoria. Por quê? Mas a segunda é um pedido de força para suportar o tempo de agonia. Terceira coisa. Ajude as pessoas com quem você tem relacionamento e que sofrem dores constantes. Ajude-as a buscar socorro. Ensine aos que passam por agonia, sentindo-se abandonados por Deus, a orarem pedindo socorro. Ore com a pessoa. Ore por ela. Encoraje-a a levantar os olhos para cima. Não deixe que elas se afundem olhando para dentro de si mesmas. Porque as respostas para as suas aflições nunca vêm de dentro delas. Sempre virá de fora delas. Ensine-os a buscarem socorro na graça de Deus, como fez Davi. Diz ele no verso 5, no tocante a mim, confio na tua graça e regozije-se o meu coração na tua salvação. Se der para pregar uma outra vez ainda, eu diria, eu vou tratar sobre a agonia de Jesus. Jesus era um homem de dores, um homem que sabe o que é padecer. Todavia, ele perguntou uma vez só, por quê? Lembra? Por que me desamparaste? Uma vez só ele fez isto. Mas nunca. Até quando? Nunca. O seu sofrimento era sofrimento de agonia até a morte. E ele sabia pelo que estava padecendo. Por isso, ele se entregou nas mãos do Pai para o que desse e viesse, durasse quanto durasse. Na verdade, ele sabia a pergunta, a resposta ao porquê. Ele sabia que tinha vindo a este mundo para pagar penalidade de pecados de pessoas como você e eu. E ele teve horas longas. Ele sofreu 6 horas até morrer. Além de sofrer na noite anterior, lá no Getsemane, além de ser torturado, de ser surrado, estapeado, esmurrado, além de ser zombado em todos os seus ofícios, ele nunca perguntou até quando. Ele sabia que tinha que ir até o fim. Quando a Bíblia fala assim que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim, significa até a morte. Então, para terminar, a lição mais importante aqui. Se um dia você vier ter aflições demoradas, pare de olhar para você. Pare de ter dó de si mesmo. Levanta os olhos para o céu. E lembre que o conforto, a saúde, seja lá o que for de que você precisa, só pode vir do alto. E Deus assim nos abençoe nas nossas lutas, até que a redenção nossa se complete. Amém.